Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é César Tanaka e nesse vídeo eu vou continuar a série que explica as principais funções lógicas do Excel. Hoje nós vamos estudar a função OU. Se você tem interesse nesse assunto e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo gratuito e de qualidade. Na função OU, pelo menos um dos critérios precisa ser verdadeiro para que o resultado seja verdadeiro. Por exemplo, para ir de São Paulo até a cidade do Rio de Janeiro, pode-se usar um automóvel, ir de ônibus, viajar de avião ou alguma combinação desses meios de transporte. Por exemplo, vou de ônibus até uma parte, depois eu vou de automóvel até o aeroporto, depois eu vou de avião. Como é que funciona a combinação de dois critérios com a função OU? Aqui eu tenho uma tabela verdade. O que é uma tabela verdade? É uma tabela que tem todas as combinações de duas, aqui no caso, condições. Pode ter 3 condições, 4 condições. Aqui está com 2 condições. Então, falso e falso, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e verdadeiro são todas as possíveis combinações com 2 condições. Isso é uma tabela verdade. O resultado agora é a aplicação da função OU igual ou abre parênteses, critério 1, falso, ponto e vírgula, critério 2 aqui, falso, fecha parênteses entre o resultado é falso. E para os demais, vamos copiar a fórmula, verdadeiro nos demais. Ou seja, tendo apenas um verdadeiro, dá verdadeiro. Se tiver mais de um verdadeiro, também dá verdadeiro. Quando é que dá falso? Somente quando tudo for falso. Funciona também para zeros e uns, né? Aqui embaixo nós temos a mesma tabela, só que em vez de falso, está o zero. Em vez de verdadeiro, está o 1. O computador é binário, trabalha com zeros e uns. 0 é o falso, 1 é o verdadeiro. Igual ou, abre parênteses, vou colocar aqui os dois critérios. Pressionar Enter e copiar. E observem que vai dar o mesmo resultado aqui em cima. Então, tanto faz usar falso, ou usar 0, usar verdadeiro, ou usar 1. E aqui com 3 critérios, a tabela verdade fica maior. São todas as combinações com 3 critérios. Aqui nós vamos usar a função OU igual ou abre parênteses. Vou colocar agora o intervalo. Em vez de colocar 1 por 1, eu posso colocar o intervalo. E vou arrastar aqui para todas as linhas. E só dá falso quando tudo for falso. Um verdadeiro, 2 verdadeiros ou 3 verdadeiros, o resultado é verdadeiro. O que não é a função OU? Cuidado! Na linguagem escrita ou falada, as palavras podem ter mais de um significado. Por exemplo, cabo. Cabo é o local para segurar um utensílio. Cabo de panela, cabo de martelo, cabo de vassoura. Ou cabo pode ser uma patente militar. No caso da palavra OU, considere a seguinte situação. Em uma eleição presidencial, ou ganha o candidato A ou ganha o candidato B. Nessa situação, apenas um dos candidatos vai ser escolhido. As construções que têm 2 vezes a palavra ou são chamadas de ou exclusivo. Aqui no caso, ó, ou ganha o candidato A ou ganha o candidato B. Nesse caso, apenas uma opção pode ser verdadeira. Veremos isso no próximo vídeo. Se você usar a função OU do Excel que nós vamos ver hoje, nesse vídeo, o significado muda. Isto é, pode haver mais de uma opção verdadeira. No caso da eleição, poderia haver empate entre os candidatos, se a gente usasse a função OU que nós estamos estudando hoje. Vamos para uma aplicação. Aqui eu tenho uma tabela com várias linhas, uma coluna aqui de país, vendedor, valor do pedido e data do pedido. São dados de vendas. Eu quero aqui nessa coluna E colocar verdadeiro quando as condições aqui da direita forem atendidas. Que condições? Quando for a vendedora Célia, ou o vendedor Sérgio, ou valor abaixo de R$400. Um desses, sendo verdadeiro, eu quero que coloque aqui verdadeiro. Vou chamar isso de vendas varejo. Valores pequenos, ou então venda da Célia ou do Sérgio. Vamos colocar aqui a função OU igual ou abre parênteses e vou colocar critério por critério. Então vou colocar aqui no vendedor, verificar se é igual a Célia. E vou colocar aqui cifrão para travar o valor da Célia. Ponto e vírgula, segundo critério, vendedor de novo igual a Sérgio.
Vou travar aqui, colocar o cifrão para que, quando a gente copiar, essa fórmula se mantenha correta. Ponto e vírgula, último critério. Valor do pedido tem que estar abaixo, então menor que R$400. Fecha parênteses, Enter. Esse primeiro deu falso, né? Deu falso porque não é Célia, não é Sérgio e o valor não é menor que 400. Vamos copiar para todo mundo. Clique duplo aqui no cantinho. Esse de baixo já deu verdadeiro. Por que deu verdadeiro? Porque é a Célia. Ah, o valor é menor que 400? Não é. É o Sérgio? Não é. Basta um deles verdadeiro para que o resultado geral seja verdadeiro. Esse aqui também deu verdadeiro. Por quê? Porque é Célia e também o valor é menor que 400. Pode ter dois valores aí verdadeiros. O resultado final é verdadeiro. O que a gente faz para melhorar? A gente usa aqui, em vez de falso ou verdadeiro, a gente vai exibir uma mensagem mais humana, por exemplo, sim ou não. Vamos colocar no lugar do verdadeiro o sim, no lugar do falso o não. Como é que a gente faz isso? Com o uso, com o auxílio da função C. Então aqui do lado eu vou fazer com a função C. Igual C, fazer maiúsculo. C, abre parênteses. Aí tem três partes. Teste lógico já está feito aqui. Teste lógico é algo que dá verdadeiro ou falso. Já está feito aqui. Ponto e vírgula. Se esse teste lógico for verdadeiro, a segunda parte é o valor que você quer que apareça. Quero que apareça sim. E quando for falso, o que você quer que apareça? Terceira parte da função C. Quero que apareça não. Você pode colocar o que você quiser, qualquer palavra, qualquer frase. Aqui eu estou colocando sim ou não só para exemplificar. Vou pressionar Enter e copiar para todo mundo. Onde está falso aparece não. Onde está verdadeiro aparece sim. É mais humano colocar sim ou não do que falso ou verdadeiro. Por isso que a gente está usando a função C. A gente fez em duas partes, podemos fazer numa fórmula só. Como é que ficaria a fórmula aqui? Ficaria igual C, abre parênteses. Teste lógico, vou usar a função ou, abre parênteses. Primeiro, o critério da vendedora Célia. Então, vendedor, a coluna do vendedor, igual a Célia. Não esqueça de colocar aqui o cifrão, para que na hora de copiar não saia aqui do valor Célia. Ponto e vírgula, vendedor de novo, igual a Sérgio. Coloca cifrão no Sérgio. Ponto e vírgula, valor do pedido menor que 400. Vamos colocar cifrão nele também. Fecha parênteses, ponto e vírgula. O que eu quero que apareça se for verdadeiro? Eu quero que apareça sim, né? Então abre aspas, porque é um texto. Sim, fecha aspas. E se for falso, se ou todo for falso, quero que apareça não. Então vou colocar não, fecha aspas, fecha parênteses. E agora eu pressiono Enter. Vamos copiar para todas as linhas. Obviamente dá o mesmo resultado aqui da coluna anterior, só que agora está numa coluna só, né? Está numa fórmula só, em vez de fazer em duas etapas. Qual que é melhor? Tanto faz. Aqui você deixa as fórmulas mais fáceis, porque elas são menores. Aqui você junta tudo, deixa a planilha mais enxuta. Aí vai depender do seu gosto, da sua necessidade. Legal? Essa é a função OU. Se você gostou desse vídeo, clique no botão de curtir e inscreva-se no nosso canal, porque assim você nos ajuda a sinalizar para o YouTube e para as redes sociais que esse vídeo é interessante e dessa forma ele divulga esse conteúdo para mais pessoas. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo dessa série, procure o link sobre a função E que está na descrição deste vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.